Há muitos anos, em uma pequena vila isolada no meio da floresta, surgiu uma lenda terrível sobre o homem sem cabeça. Diziam os moradores que ele era uma criatura sobrenatural, amaldiçoada por forças sombrias que vagava pela noite em busca de vingança. A história contada de geração em geração alertava sobre os perigos de encontrar o homem sem cabeça, pois aqueles que cruzassem seu caminho estavam fadados a um destino terrível e sinistro. O mistério em torno do homem sem cabeça assombrava a mente dos habitantes da vila, que viviam com medo constante do desconhecido. No entanto, uma jovem corajosa chamada Helena decidiu investigar a verdade por trás da lenda sombria. Determinada a desvendar os segredos por trás do mito, ela partiu em uma jornada rumo à Floresta Proibida, onde se dizia que o homem sem cabeça fazia sua morada. Helena adentrou na floresta densa e sombria, seus passos ecoando entre as árvores retorcidas. O silêncio sepulcral do local era interrompido apenas pelos ruídos da natureza noturna, criando uma atmosfera de suspense e tensão ao seu redor. A jovem sentia o peso do medo em seu peito, mas sua determinação a impulsionava para frente, rumo ao desconhecido. À medida que avançava pela floresta, Helena começou a notar sinais perturbadores de que não estava sozinha. Sombras se moviam furtivamente entre as árvores, sussurros fantasmagóricos ecoavam ao seu redor, e uma sensação arrepiante de ser observada a perseguia constantemente. No entanto, a jovem não recuou, pois sabia que estava perto de descobrir a verdade sobre o homem sem cabeça. Finalmente, após horas de caminhada angustiante, Helena avistou uma clareira no coração da floresta, onde uma figura sinistra aguardava em meio à penumbra. O homem sem cabeça estava ali, sua presença imponente emanando uma aura de terror e mistério. Seu corpo era esguio e pálido, envolto por um manto negro que ondulava ao vento noturno. Mas o que mais arrepiava era a ausência de cabeça, um vazio onde deveria estar o rosto humano. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha ao encarar a figura grotesca diante dela. No entanto, sua curiosidade e coragem a impeliram a se aproximar do homem sem cabeça, que a observava com olhos vazios e sem vida. Em um sussurro rouco, a criatura se dirigiu à jovem, contando a verdade por trás de sua maldição. O homem sem cabeça era, na verdade, um antigo habitante da vila amaldiçoado por um pecado imperdoável cometido em vida. Sua punição era vagar eternamente pela floresta como uma criatura sem rosto, condenado a espalhar o terror entre os vivos. A voz do homem sem cabeça ecoava na mente de Helena, revelando os segredos obscuros que a deixavam horrorizada. No entanto, à medida que a noite avançava, Helena começou a perceber que a história do homem sem cabeça era mais complexa do que imaginava. Por trás da máscara de terror, havia uma alma atormentada em busca de redenção e perdão. A jovem se viu envolvida em um dilema moral, dividida entre seu medo e compaixão pela criatura amaldiçoada. Enquanto o homem sem cabeça lhe contava sua trágica história, Helena descobriu a origem de sua maldição e os segredos enterrados no passado da vila. Segredos que envolviam traições, injustiças e sacrifícios obscuros que desencadearam a ira maligna que aprisionou a alma do homem sem cabeça na escuridão eterna. A jovem percebeu que sua missão não era apenas enfrentar o terror da criatura sem rosto, mas também desvendar os mistérios que assombravam a vila e libertar o homem sem cabeça de sua sina cruel. Com coragem e determinação, Helena se propôs a desvendar os enigmas do passado para trazer luz à escuridão que envolvia o espírito atormentado do homem sem cabeça. Ao longo de sua jornada, Helena enfrentou provações terríveis e desafios assustadores, provando sua coragem e resiliência diante das ameaças sobrenaturais que assombravam a vila. Enfrentou criaturas malignas, espíritos vingativos e segredos perturbadores que testaram seus limites e sua fé na humanidade. No clímax da história, Helena confrontou a verdade oculta por trás da maldição do homem sem cabeça, desvendando uma teia de traições e pecados que assombravam a vila há séculos. Com sua determinação e compaixão, a jovem conseguiu libertar o espírito do homem sem cabeça, concedendo-lhe o perdão que ele tanto buscava. À luz do amanhecer, a vila foi finalmente libertada do terror do homem sem cabeça, e Helena se tornou uma heroína aclamada por todos. Sua coragem e compaixão haviam trazido luz à escuridão e redenção à alma atormentada da criatura sem rosto, encerrando assim a lenda terrível que assombrava a região por gerações. E assim,
A história do homem sem cabeça se tornou um conto de redenção e perdão, lembrando a todos que, por trás das máscaras de terror, podem existir almas em busca de paz e redenção. Helena tornou-se uma lenda na vila, lembrada como a jovem que enfrentou o terror sobrenatural e trouxe luz à escuridão, mudando para sempre o destino daqueles que habitavam aquelas terras sombrias. Esta história remonta a séculos e é contada de diferentes formas em várias partes do mundo. Uma das versões mais conhecidas é a lenda do Cabeça de Cuia no Brasil, mas há variações em várias culturas, como o Cabeça de Vento em Portugal, o Homem Sem Cabeça no folclore americano e até mesmo Cabeça de Vaca na Espanha. A história do homem sem cabeça geralmente envolve um espírito ou entidade assombrada que perdeu sua cabeça devido a uma maldição, tragédia ou punição. Ele é muitas vezes retratado como um ser sem rosto, às vezes com a cabeça sob o braço ou simplesmente desaparecida. A lenda varia, mas em muitas versões, o homem sem cabeça é uma figura assustadora que assombra os vivos, buscando vingança ou causando medo. Na versão brasileira da lenda, o Cabeça de Cuia é descrito como um caçador que fez um pacto com o diabo e acabou sendo amaldiçoado a perder a cabeça. Ele é muitas vezes associado a lugares assombrados, como estradas desertas e florestas escuras, onde pode ser visto vagando à noite em busca de sua cabeça perdida. Essa figura lendária tem sido usada ao longo dos anos para assustar as pessoas e transmitir lições morais. Por vezes, a história do homem sem cabeça é usada para alertar sobre os perigos do orgulho, da ganância ou dos riscos envolvidos em fazer pactos com forças sobrenaturais. É importante ressaltar que essas lendas são parte do folclore e da tradição oral de muitas culturas, e cada versão pode ter suas próprias variações e significados específicos. O mistério e o medo associados ao homem sem cabeça tornam essa história uma das mais intrigantes e perturbadoras do folclore mundial. Além da versão brasileira do Cabeça de Cuia, a lenda do homem sem cabeça possui diversas variações ao redor do mundo. Uma versão conhecida é a do Cabeça de Vento em Portugal, que narra a história de um espírito sem cabeça que assombra as estradas à noite, buscando vingança ou assustando os incautos. Nos Estados Unidos, especialmente nas regiões do sul do país, existe a lenda do Homem Sem Cabeça, que é muitas vezes associada ao folclore colonial e às histórias de assombrações das plantações de algodão. Nessa versão, o Homem Sem Cabeça é descrito como um fantasma que vaga pelas plantações à noite, assombrando os descendentes dos antigos proprietários e aqueles que invadem suas terras. No México, a figura do Cabeça de Vaca é uma variação da lenda do Homem Sem Cabeça. Nessa versão, o espírito sem cabeça é muitas vezes retratado como um cavaleiro fantasmagórico que perdeu sua cabeça em batalha e agora assombra os vivos em busca de redenção ou vingança. Outra versão interessante é a do Nukekubi no folclore japonês, que apresenta criaturas femininas com a capacidade de remover suas cabeças durante a noite e sair em busca de sangue para se alimentar. Essas entidades sobrenaturais são consideradas ameaçadoras e perigosas, assombrando aqueles que cruzam seus caminhos. A diversidade de versões da lenda do homem sem cabeça reflete a natureza universal do medo do desconhecido e da morte. Essas histórias têm desempenhado um papel importante ao longo da história na transmissão de valores culturais, tabus e ensinamentos sobre o mundo sobrenatural. A figura do homem sem cabeça continua a intrigar e assustar pessoas em todo o mundo, representando um dos arquétipos mais poderosos do folclore e da imaginação humana. Além das versões que já mencionei anteriormente, existem outras lendas do homem sem cabeça em diferentes culturas ao redor do mundo. Vou apresentar algumas delas. 1. Irlanda, Dullahan ***. Na mitologia irlandesa, o Dullahan é descrito como um cavaleiro sem cabeça que cavalga em uma carruagem puxada por cavalos negros. Ele é conhecido por ser um mensageiro da morte, aparecendo para levar a alma dos mortos para o além. Diz a lenda que quando Dullahan para sua carruagem e pronuncia o nome de alguém, essa pessoa está condenada a morrer imediatamente. 2. Alemanha, Der Kopflose-Reiter ***. Na Alemanha, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é conhecida como Der Kopflose-Reiter. Nessa versão, um guerreiro que perdeu a cabeça em batalha é amaldiçoado a vagar eternamente, com uma lanterna iluminando seu caminho. Acredita-se que sua aparição é um presságio de desastres iminentes.
3. Escócia, lenda do portador de lendas ***. A Escócia tem sua própria versão da lenda do homem sem cabeça, conhecido como o portador de lendas. Segundo a lenda, esse espírito sem cabeça é um guardião das histórias e lendas do país, aparecendo para aqueles que buscam seu conhecimento, mas punindo aqueles que não respeitam a tradição oral. 4. Indonésia, Kuntilanak ***. Embora não seja exatamente a mesma figura do homem sem cabeça, a Kuntilanak é uma figura assustadora da mitologia indonésia que também está relacionada à ausência de cabeça. Esse espírito feminino é descrito como uma mulher sem cabeça vestida de branco que assombra as pessoas durante a noite, trazendo má sorte e causando terror. Essas são apenas algumas das muitas variações da lenda do homem sem cabeça ao redor do mundo. Cada cultura tem sua própria interpretação desse arquétipo assustador, refletindo diferentes crenças, medos e mitologias locais. A figura do homem sem cabeça continua a fascinar e assustar pessoas em todo o mundo, destacando a universalidade do medo do desconhecido e da morte presentes nas narrativas folclóricas de diversas culturas. Havia uma antiga casa no topo da colina, isolada do resto da cidade. Diziam que a casa estava assombrada por um espírito maligno que vagava pelos corredores durante a noite. Os moradores locais evitavam passar perto da casa, com medo de despertar a fúria do espírito. Um jovem corajoso chamado Daniel decidiu desafiar as lendas e passar uma noite na casa assombrada. Ele entrou na casa no crepúsculo, quando as sombras começaram a se alongar e os pássaros pararam de cantar. O ar estava pesado e cheio de expectativa enquanto Daniel explorava os cômodos escuros e empoeirados. À medida que a noite avançava, Daniel começou a ouvir ruídos estranhos vindo do sótão. Passos arrastados ecoavam pelos corredores vazios, e suspiros gelados roçavam sua nuca. Suor frio escorria pela sua testa enquanto ele tentava manter a coragem e continuar sua busca. Então, ele encontrou uma porta escondida no final de um corredor escuro. Com um nó na garganta, Daniel girou a maçaneta e se deparou com uma sala cheia de velas acesas. No centro da sala, havia um espelho antigo refletindo sua imagem distorcida. Ao olhar atentamente para o espelho, Daniel percebeu que sua imagem começou a se distorcer lentamente, revelando um rosto pálido e sinistro que não era o dele. Horrorizado, ele se virou para fugir, mas a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor. Daniel estava preso na sala das velas, com um reflexo demoníaco encarando enquanto as chamas dançavam ao redor dele. O ar ficou impregnado com um cheiro de enxofre, e sombras se contorciam nas paredes, tomando formas grotescas. O jovem sabia que não estava sozinho naquele lugar amaldiçoado. Sussurros malignos invadiram sua mente, sussurrando segredos sombrios e promessas de tormento eterno. Daniel tentou gritar, mas sua voz foi abafada pelo silêncio opressivo que pairava sobre a casa assombrada. Horas se arrastaram lentamente enquanto o jovem lutava contra as forças sobrenaturais que o cercavam. Cada sombra era uma ameaça em potencial, cada passo um aviso de perigo iminente. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. Finalmente, Daniel encontrou uma passagem secreta nos fundos da sala das velas. Com o coração acelerado, ele se lançou pela passagem escura, ignorando os gritos que ecoavam atrás dele. A passagem o levou a um porão úmido e cheio de teias de aranha, mas ele sabia que era sua única chance de sobreviver. Correndo pela escuridão, Daniel finalmente encontrou a saída da casa assombrada. Ao emergir na luz da lua, ele caiu de joelhos, tremendo de terror e alívio. A casa silenciou-se, as sombras recuaram, e o espírito maligno desapareceu nas profundezas da noite. Daniel nunca mais voltou à casa assombrada, mas as memórias daquela noite macabra o assombrariam para sempre. Ele percebeu que algumas lendas são verdadeiras e que há coisas neste mundo que não podem ser explicadas, apenas temidas. E assim, a antiga casa no topo da colina permaneceu abandonada, guardando seus segredos sombrios e aguardando o próximo corajoso bastante para desafiar as forças do desconhecido. Os dias se passaram lentamente para Daniel, mas as noites eram um tormento constante. As sombras daquela noite macabra na casa assombrada o perseguiam em seus sonhos, transformando-se em pesadelos vívidos que o deixavam suado e ofegante ao acordar.
Ele tentava se convencer de que tudo não passava de sua imaginação, de algum truque elaborado dos antigos donos da casa abandonada. Mas algo mais profundo em sua mente sabia a verdade. Ele tinha experimentado algo inexplicável, algo que desafiava a lógica e o bom senso. Daniel evitava passar perto da casa no topo da colina a todo custo. Evitava até mesmo olhar naquela direção, como se temesse despertar o mal que ali se escondia. Mas as memórias daquela noite ainda o atormentavam, sussurrando promessas sombrias em seus ouvidos. As semanas se transformaram em meses, mas Daniel não conseguia escapar da sensação de que algo estava errado. Ele se via olhando para as sombras ao seu redor, em busca de um sinal de que o que ele tinha vivido não era apenas fruto de sua imaginação. Então, uma noite, em meio a mais um pesadelo com a casa assombrada, Daniel acordou subitamente. O suor escorria de sua testa, seu coração martelava em seu peito. Ele sabia o que precisava fazer. Decidido a confrontar seus medos, Daniel se levantou da cama e se vestiu apressadamente. A lua cheia brilhava no céu noturno, lançando uma luz pálida sobre a colina onde a antiga casa se erguia. Ele caminhou determinado, sem olhar para trás. Ao se aproximar do portão enferrujado, um arrepio percorreu sua espinha. Mas ele seguiu adiante, impulsionado por uma mistura de coragem e desespero. A casa estava diante dele, imponente e silenciosa, como se estivesse aguardando sua chegada. Com mãos trêmulas, Daniel empurrou a pesada porta de madeira. Um rangido ecoou pelo corredor escuro à sua frente. Ele avançou lentamente, a respiração presa em sua garganta. Lembranças daquela noite assombrada dançavam diante de seus olhos, fragmentos de terror que ameaçavam consumi-lo. Mas ele continuou, guiado por uma força que ele não conseguia compreender. Os cômodos da casa estavam envoltos em sombras, os móveis cobertos por um véu de poeira e abandono. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto se lembrava dos ruídos inexplicáveis que tinham preenchido aqueles corredores vazios. Ele se viu subindo a escada rangente que levava ao sótão, seu coração batendo descontroladamente em seu peito. A porta do sótão estava entreaberta, como se um convite silencioso estivesse sendo estendido a ele. Com as mãos trêmulas, Daniel empurrou a porta e adentrou no sótão empoeirado. A lua cheia brilhava através de uma janela suja, iluminando um canto escuro onde algo parecia se mover. Seu coração deu um salto em seu peito quando ele viu a sombra se erguer lentamente, tomando forma diante de seus olhos incrédulos. Uma figura espectral, envolta em névoa, olhos sem vida fixados nele. Daniel queria gritar, fugir, negar a realidade que se descortinava diante dele. Mas algo segurava ali, uma curiosidade mesclada com temor paralisante. A figura começou a se aproximar, movendo-se com uma lentidão irreal. Daniel podia sentir o frio que emanava dela, um frio que penetrava em seus ossos e congelava sua alma. "Quem é você?" sussurrou Daniel, sua voz um fio quase inaudível no ar tenso do sótão. A figura não respondeu, apenas continuou se aproximando, seus olhos vazios perfurando a alma de Daniel. Ele podia sentir uma energia sombria radiando dela, uma presença que o envolvia como uma névoa gélida. De repente, a figura estendeu a mão espectral em sua direção, quase tocando seu rosto. Daniel fechou os olhos instintivamente, esperando o toque gelado que o levaria para o outro lado da vida. Mas quando abriu os olhos novamente, a figura havia desaparecido. O sótão estava vazio, envolto apenas pela luz pálida da lua que penetrava pela janela suja. Daniel sentiu um misto de alívio e desamparo. Ele sabia que algo sobrenatural habitava aquele lugar, algo que não podia ser explicado pelos limites da razão humana. Com passos vacilantes, Daniel saiu do sótão e desceu as escadas, deixando para trás a casa assombrada e seus segredos sombrios. Ele sabia que aquela não seria a última vez que suas memórias daquela noite macabra o assombrariam. Enquanto caminhava de volta para sua vida cotidiana, Daniel percebeu que algumas portas não deveriam ser abertas, alguns mistérios não deveriam ser desvendados. E que, talvez, seja melhor deixar os segredos sombrios guardados, esperando silenciosamente pelo próximo corajoso o bastante para desafiá-los. O vento frio da noite acariciava o rosto de Daniel enquanto ele se afastava lentamente daquela casa assombrada.
A sensação de alívio misturada com um leve receio ainda ecoava dentro dele, como se uma parte sua ainda estivesse presa naquele sótão escuro, onde sombras dançavam ao redor de segredos antigos. Enquanto o asfalto sob seus pés ecoava seu caminhar solitário de volta à civilização, Daniel refletia sobre tudo o que tinha vivido naquela noite. Lembranças perturbadoras dançavam em sua mente, desafiando-o a compreender o incompreensível. Ele sabia que aquelas memórias nunca o deixariam completamente, elas o assombrariam nos momentos mais inesperados, como sombras silenciosas à espreita na escuridão. Agora, mais do que nunca, Daniel tinha consciência de que havia segredos sombrios que não deveriam ser perturbados. Alguns mistérios eram como pássaros enjaulados, esperando pacientemente pelo momento certo para voar para longe, levando consigo o medo e a intriga que os mantinham presos. Enquanto a cidade despertava ao amanhecer e as luzes da rua começavam a se acender, Daniel sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Ele percebeu que, mesmo que sua curiosidade o tivesse levado até aquele sótão cheio de segredos, agora era hora de deixar o passado para trás e seguir em frente. No entanto, mesmo com a promessa de uma nova manhã se desenhando no horizonte, Daniel sabia que aquela noite macabra deixaria marcas profundas em sua alma. Ele era agora parte da trama sombria daquela casa assombrada, um personagem em um enredo sinistro que não podia simplesmente ser esquecido. Enquanto contemplava o horizonte se tingindo de tons dourados pelo nascer do sol, uma sensação de paz e resignação o envolveu. Talvez algumas portas devessem permanecer trancadas, alguns segredos guardados a 7 chaves. Pois, ao desvendar mistérios sombrios, corria-se o risco de despertar forças que jamais deveriam ser perturbadas. Com um suspiro profundo, Daniel decidiu que era hora de deixar para trás aquela noite macabra e focar em reconstruir seu presente. Ele sabia que o passado jamais seria esquecido, mas podia escolher não permitir que sua sombra obscurecesse o brilho da luz que agora se derramava sobre ele. Enquanto o mundo despertava ao seu redor, Daniel se sentia grato pela oportunidade de recomeçar. Ele sabia que aquela jornada através do mundo sombrio dos segredos tinha sido um teste de coragem e resiliência, e que ele emergira mais forte do que nunca. Com passos firmes e decididos, Daniel seguiu em frente, deixando para trás a casa assombrada e seus segredos sombrios. Sabia que havia desafios à sua frente, mas também sabia que agora possuía a sabedoria e a coragem necessárias para enfrentá-los. Enquanto o sol subia lentamente no céu, iluminando seu caminho com suaves raios de esperança, Daniel sentiu um sorriso brotar em seus lábios. Ele estava pronto para o que quer que o futuro reservasse, confiante de que, mesmo nas sombras mais densas, sempre haveria luz suficiente para guiá-lo de volta ao caminho da redenção. E assim, com o coração leve e a mente repleta de experiências inesquecíveis, Daniel seguiu em frente, determinado a viver cada novo dia como uma oportunidade de crescimento e renovação. Pois, no final das contas, ele sabia que mesmo os segredos mais sombrios podiam ser iluminados pela luz da coragem e da esperança. Há décadas, uma estrada solitária cortava as vastas planícies de uma pequena cidade em meio a um extenso bosque. Essa estrada serpenteava pelas colinas, pelos vales e pelas florestas, mas nenhum trecho era tão temido quanto a Curva das Aparições. Os moradores locais evitavam passar por ali à noite, pois diziam que a curva era habitada por espíritos vingativos que se manifestavam para aqueles que se aventuravam por lá em horas impróprias. A lenda da Curva das Aparições remontava a gerações passadas, quando um viajante solitário desapareceu misteriosamente ao contornar a curva em uma noite de lua cheia. Desde então, relatos de estranhos avistamentos e fenômenos inexplicáveis tornaram-se comuns entre os habitantes locais. Alguns diziam ter ouvido sussurros no vento, outros alegavam ter visto sombras se movendo na escuridão, enquanto alguns juravam ter sentido uma presença gelada ao seu redor. Entre os moradores da cidade, havia uma jovem chamada Ana, uma alma corajosa e destemida que sempre se sentiu atraída pelo desconhecido e pelo sobrenatural. Intrigada pela história da Curva das Aparições, Ana decidiu investigar as lendas por trás daquela estrada assombrada. Mesmo diante dos avisos e temores dos moradores locais, ela embarcou em sua própria jornada rumo à curva sinistra. Em uma noite de outono, sob um céu estrelado e uma lua cheia brilhante, Ana partiu em direção à curva maldita. Seus passos ecoavam pela estrada deserta,
e o vento sussurrava entre as árvores altas. À medida que se aproximava da curva, a jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não recuou. Determinada a desvendar o mistério que envolvia aquele lugar, seguiu em frente com coragem. Ao contornar a curva, Ana viu algo que a fez congelar de terror. Uma figura pálida e etérea pairava diante dela, seus olhos vazios fixos na jovem intrusa. Era a aparição de um homem que parecia não pertencer a este mundo, um espectro solitário condenado a vagar pela curva pelas eras. Seus lamentos ecoavam pelo ar noturno, enviando arrepios pela espinha de Ana. Mas a jovem não fugiu. Em vez disso, ela se aproximou lentamente da aparição, com os olhos fixos nos olhos sem vida do fantasma. Ela podia sentir a presença gelada e a melancolia que emanavam da figura etérea, mas algo dentro dela a impelia a não recuar. Com voz trêmula, ela perguntou ao espectro o motivo de sua presença naquele lugar assombrado. O fantasma contou sua história, uma história de traição e morte que o havia deixado preso àquele trecho de estrada. Ele fora um homem injustiçado em vida, vítima de um crime hediondo cometido por aqueles em quem confiava. Sua morte prematura deixará sua alma em tormento, vagando sem descanso pela curva amaldiçoada. Ele implorou a Ana que o ajudasse a encontrar paz, a liberá-lo da prisão de sua própria angústia. Apesar do medo que a envolvia, Ana sentiu compaixão pelo espírito atormentado. Ela prometeu ajudá-lo a encontrar a redenção, a descobrir a verdade por trás de sua morte e a descansar em paz. Determinada a cumprir sua promessa, ela mergulhou no mistério que envolvia a curva das aparições, desvendando segredos sombrios e enfrentando perigos inimagináveis ao longo do caminho. À medida que as noites se sucediam, Ana descobria pistas ocultas e revelações perturbadoras sobre o passado do fantasma. Ela se viu envolvida em uma conspiração sinistra que se estendia por séculos, uma trama de traição, vingança e redenção que ameaçava consumir não apenas a alma do espírito, mas também a sua própria. Enquanto explorava as profundezas da história da curva das aparições, Ana se deparou com forças malignas que tentavam impedi-la de desvendar a verdade. Sombras sinistras cruzavam seu caminho, espíritos vingativos bloqueavam seu progresso e o próprio mal parecia conspirar contra ela. Mas a jovem persistiu, armada com coragem, determinação e compaixão. Em uma noite fatídica, quando a lua brilhava no céu e o vento sussurrava nos galhos das árvores, Ana chegou ao cerne do mistério que envolvia a curva das aparições. Ali, diante dela, estava a revelação final, a verdade oculta que mudaria para sempre o destino do fantasma e de toda a cidade. O segredo era mais terrível do que ela poderia imaginar, uma revelação que abalou suas certezas e colocou em risco sua própria alma. Então, em um último ato de coragem e sacrifício, Ana enfrentou as trevas que assombravam a curva e o espírito atormentado. Ela desafiou a injustiça do passado, confrontou a maldade que se enraizara naquele lugar amaldiçoado e, finalmente, trouxe luz à escuridão que havia dominado por tanto tempo aquele trecho de estrada. Com a aurora rompendo no horizonte, a curva das aparições silenciou-se, e o espírito solitário desapareceu, finalmente livre de sua prisão de tormento. Ana, exausta mas triunfante, contemplou o nascer do sol sobre a estrada sinistra que tanto desafiara sua coragem. Ela voltou para a cidade, levando consigo a memória daquela jornada épica e a certeza de que, às vezes, é na escuridão que encontramos a luz que nos guia. E assim, a lenda da curva das aparições se transformou em uma história de redenção, coragem e esperança para todos que ouviam falar da destemida jovem que desafiou o terror para trazer paz aos espíritos atormentados. A curva das aparições é um local misterioso e intrigante. Segundo a lenda, esse é um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Diversas histórias e relatos envolvem esse lugar, e muitos acreditam que ali ocorrem aparições de seres sobrenaturais. Reza a lenda que a curva das aparições foi palco de eventos sobrenaturais há muitos anos, quando a região era habitada por tribos indígenas que veneravam os espíritos da natureza. Dizem que nesse local os xamãs se reuniam para se comunicar com os espíritos e obter orientação para suas tribos. Com a chegada dos colonizadores europeus, a história da curva das aparições ganhou novos contornos. Muitos relataram ter presenciado luzes estranhas, vozes sussurrantes e figuras etéreas naquele ponto da floresta.
Alguns aventureiros corajosos afirmam ter visto espectros de antigos habitantes da região vagando pela curva, em busca de redenção ou vingança. O folclore local também está repleto de histórias sobre a curva das aparições. Dizem que quem ousa desafiar os espíritos que ali habitam está sujeito a terríveis consequências, como ser amaldiçoado ou nunca mais encontrar o caminho de volta para casa. Muitos evitam passar por esse trecho da floresta durante a noite, temendo encontrar algo que não pertence ao mundo dos vivos. Diversas expedições foram organizadas ao longo dos anos para investigar a veracidade dos relatos sobre a curva das aparições, mas a maioria delas terminou sem resultados concretos. Alguns pesquisadores acreditam que os fenômenos observados no local podem ser explicados por causas naturais, como ilusões de ótica, fenômenos atmosféricos incomuns ou simples superstições da população local. No entanto, os moradores mais antigos da região continuam a afirmar que algo inexplicável e sobrenatural habita a curva das aparições. Para eles, aquele é um lugar sagrado, onde os véus entre os mundos se tornam mais tênues e as almas dos mortos retornam para proteger ou assombrar os vivos. Alguns relatos mais recentes falam de experiências ainda mais perturbadoras na curva das aparições. Algumas testemunhas contam ter sentido uma presença sinistra os observando, enquanto outras afirmam ter sido seguidas por sombras indistintas que desaparecem tão rapidamente quanto surgem. Independentemente de serem reais ou não, as lendas e histórias que cercam a curva das aparições despertam a curiosidade e o medo daqueles que habitam a região. Para alguns, é apenas mais uma velha superstição local, para outros, é um lembrete de que há mistérios no mundo que nunca poderão ser plenamente compreendidos. A única certeza que resta é que a curva das aparições continuará a intrigar e assombrar gerações futuras, mantendo viva a chama da tradição e do mistério naquela terra encantada. As aparições na curva são o aspecto mais enigmático e arrepiante de toda a história. Diversas testemunhas relataram ter presenciado figuras fantasmagóricas, luzes misteriosas e sons inexplicáveis naquele ponto da floresta. Alguns dos relatos mais marcantes descrevem silhuetas translúcidas que parecem flutuar no ar, semelhantes a espectros de antigos habitantes da região. Essas aparições muitas vezes são acompanhadas por uma sensação de frio intenso e um odor acre, que permanece no ar mesmo depois que as figuras desaparecem. Há quem afirme ter ouvido vozes sussurrantes que ecoam pela floresta, chamando seus nomes ou proferindo mensagens enigmáticas. Alguns dizem ter visto olhos brilhantes observando-os das sombras, enquanto outros relatam ter sentido mãos geladas tocando seu rosto ou puxando suas roupas. As aparições na curva das aparições são frequentemente descritas como perturbadoras e assustadoras, deixando aqueles que as testemunham em estado de choque e incredulidade. Alguns buscam explicações racionais para o que viram, atribuindo as visões a truques de luz, causas naturais ou simplesmente a sugestão da mente humana. No entanto, para aqueles que vivenciaram as aparições de perto, a realidade desses eventos é inegável. Muitos se recusam a voltar à curva das aparições, temendo o desconhecido e o sobrenatural que ali se manifesta. Alguns corajosos investigadores paranormais se aventuraram na área em busca de respostas sobre as aparições, realizando investigações com equipamentos especializados em busca de evidências do além. Até agora, no entanto, os resultados dessas investigações têm sido inconclusivos, deixando mais perguntas do que respostas sobre a natureza desses fenômenos inexplicáveis. Independentemente da explicação para as aparições na curva das aparições, uma coisa é certa: elas continuam a despertar medo, curiosidade e fascínio naqueles que ouvem falar delas. Sejam elas fruto da imaginação, de causas naturais ou de algo além da compreensão humana, as aparições na curva permanecem como um dos grandes mistérios da região, mantendo viva a aura de mistério e perigo que envolve esse local sinistro e enigmático. As aparições na curva são descritas como acontecimentos perturbadores e inexplicáveis que ocorrem em um trecho específico da floresta, conhecido como a Curva das Aparições. Testemunhas relatam uma variedade de fenômenos sobrenaturais, que vão desde figuras fantasmagóricas até luzes misteriosas e sons inquietantes. As aparições mais comuns são descritas como silhuetas translúcidas ou sombras que parecem flutuar no ar, muitas vezes acompanhadas por uma sensação de frio intenso e um odor estranho no ar. Algumas testemunhas afirmam que as figuras parecem se mover de maneira deslizante e etérea, sem tocar o chão.
Além das figuras, há relatos de luzes inexplicáveis que piscam e dançam entre as árvores, emitindo um brilho enigmático e hipnótico. Essas luzes muitas vezes mudam de cor e parecem se mover de forma inteligente, desafiando qualquer explicação lógica ou científica. Outros fenômenos relatados incluem sons estranhos e inexplicáveis, como sussurros, risos sinistros e gemidos angustiados que ecoam pela floresta. Alguns afirmam ter ouvido músicas melancólicas e canções antigas que parecem ecoar de séculos passados. Além disso, há relatos de sensações físicas, como arrepios inexplicáveis, sensação de ser observado e até mesmo toques gelados ou puxões nas roupas. Algumas testemunhas afirmam ter sentido a presença de uma entidade invisível ao seu redor, como se algo ou alguém estivesse o seguindo na escuridão da floresta. Esses fenômenos sobrenaturais deixam aqueles que os testemunham com uma sensação de medo, perplexidade e fascínio. Muitos se sentem desorientados e perturbados após presenciar as aparições na curva, questionando a natureza da realidade e a existência de forças além da compreensão humana. Apesar das investigações e tentativas de encontrar explicações lógicas para os eventos na curva das aparições, o mistério persiste, alimentando a aura de suspense e mistério que envolve esse local. Enigmático. Aqueles que se aventuram na floresta em busca de respostas são atraídos pela promessa de desvendar os segredos do além, mas muitos acabam sendo confrontados com mistérios mais profundos do que jamais imaginaram. As aparições na curva das aparições continuam a intrigar e assombrar os que ouvem falar delas, mantendo viva a lenda e o mistério que envolvem esse local sobrenatural. Sejam elas manifestações de espíritos inquietos, projeções da mente humana ou algo completamente diferente, uma coisa é certa: a curva das aparições é um lugar onde o sobrenatural e o desconhecido se encontram, desafiando nossa compreensão do mundo e do além. As aparições na curva são um fenômeno difícil de ser explicado pela ciência, pois envolvem relatos de experiências sobrenaturais e paranormais que desafiam as explicações convencionais. No entanto, existem algumas teorias e abordagens científicas que podem ajudar a lançar alguma luz sobre esses eventos misteriosos. Uma das explicações científicas para as aparições na curva poderia estar relacionada a fenômenos naturais, como descargas elétricas atmosféricas incomuns, conhecidas como sprites e alvis lights, que podem criar efeitos luminosos e sensoriais incomuns na atmosfera. Esses fenômenos elétricos raros podem ocorrer de forma intermitente e serem mal compreendidos, levando as pessoas a interpretá-los como algo sobrenatural. Além disso, a psicologia também desempenha um papel importante na experiência das aparições. Fenômenos como ilusões perceptivas, efeitos psicológicos de grupo, sugestão e expectativas prévias podem contribuir para a criação de experiências subjetivas que parecem sobrenaturais, mesmo sem uma causa externa real. A neurociência também oferece insights sobre como o cérebro pode interpretar e processar estímulos sensoriais de forma a criar percepções distorcidas ou ilusórias, especialmente em situações de estresse, medo ou ansiedade. Alucinações, estados alterados de consciência e distorções na percepção da realidade podem desempenhar um papel nas experiências das aparições na curva. Outra explicação científica para as aparições na curva poderia estar relacionada a fenômenos naturais, como a formação de gases subterrâneos que emergem à superfície e criam ilusões visuais ou auditivas, como sons estranhos, luzes brilhantes ou odores incomuns. Esses fenômenos geológicos podem ser incomuns na região da curva, contribuindo para as experiências sobrenaturais relatadas pelos visitantes. É importante ressaltar que, mesmo com essas possíveis explicações científicas, as aparições na curva ainda permanecem um mistério não resolvido, e muitas questões permanecem em aberto. A complexidade e a subjetividade das experiências sobrenaturais tornam difícil chegar a uma conclusão definitiva sobre a natureza desses eventos misteriosos. Em última análise, as aparições na curva continuam a desafiar nossa compreensão da realidade e a questionar os limites entre o natural e o sobrenatural. Cada explicação científica oferece uma perspectiva única sobre o fenômeno, mas a verdadeira natureza desses eventos permanece envolta em mistério e especulação, alimentando a lenda e o fascínio em torno da curva das aparições. Era uma vez uma pequena cidade no interior, onde ficava uma misteriosa casa da árvore.
Diziam que aquele local era assombrado e evitado por todos os moradores locais. A casa da árvore era antiga e sinistra, com seus galhos retorcidos se estendendo como dedos longos, em direção ao céu, como se tentassem capturar alguma coisa do além. Os rumores sobre a casa da árvore se espalharam rapidamente entre os moradores, que evitavam passar perto dela, temendo os supostos espíritos que ali habitavam. Dizia-se que a casa da árvore era amaldiçoada por uma bruxa que vivia nas redondezas há séculos atrás, e que se vingava de todos que se atrevessem a entrar em seus domínios. Um grupo de jovens da cidade, desafiando as advertências dos mais velhos, decidiu explorar a casa da árvore em uma noite escura e tempestuosa. Com lanternas em mãos, eles se aproximaram do local sinistro, sentindo um arrepio percorrer suas espinhas, enquanto a chuva caía com força sobre o telhado de madeira podre da casa. Ao adentrarem na casa da árvore, as vozes sumiram abruptamente, dando lugar a um silêncio opressor. As tábuas do assoalho rangiam sob seus pés, cada passo ecoando como um suspiro dos mortos. A luz fraca das lanternas mal iluminava o ambiente sombrio, revelando sombras dançantes que pareciam se mover por conta própria. Um dos jovens, chamado Lucas, sentiu um arrepio percorrer a espinha, ao perceber uma presença invisível ao seu redor. Os outros sussurravam nervosamente entre si, tentando manter a coragem diante do desconhecido que os aguardava na casa da árvore. De repente, um vento gélido soprou pelas janelas quebradas, fazendo as velas das lanternas oscilarem e se apagarem. A escuridão se abateu sobre o grupo, mergulhando-os em um breu absoluto. Os jovens sentiram seus corações acelerarem, o medo os consumindo, enquanto tentavam desesperadamente acender as lanternas novamente. Foi então que ouviram um ruído vindo do andar de cima, como se passos invisíveis caminhassem em direção a eles. O pânico se instalou entre os jovens, que se agarraram uns aos outros, em busca de segurança, mal conseguindo conter os gritos que ameaçavam escapar de suas gargantas. Lucas, o mais destemido do grupo, decidiu investigar o som misterioso, subindo as escadas cambaleantes da casa da árvore. Seus passos ecoavam no silêncio perturbador, enquanto as sombras dançavam ao seu redor, como se o observassem com curiosidade mórbida. Ao alcançar o andar de cima, Lucas deparou-se com um quarto tomado pela escuridão, uma cama desfeita no canto, e um espelho que refletia uma imagem distorcida de si mesmo. Seus olhos se arregalaram ao notar um vulto espectral surgir diante dele, uma figura fantasmagórica que parecia flutuar no ar, emanando um frio cortante. O jovem tentou recuar, mas algo o impedia de se mover, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não podia acordar. A figura fantasmagórica se aproximou lentamente, revelando um rosto pálido e sem vida, olhos vazios que pareciam perfurar a alma de Lucas. Um rugido ecoou pela casa da árvore, sacudindo as estruturas frágeis com uma força sobrenatural. O grupo de jovens no andar de baixo gritou em desespero, temendo pela vida de Lucas, enquanto o ambiente ao redor parecia-se inomináveis. Em um último ato de coragem, Lucas enfrentou o espírito maligno, tentando encontrar uma forma de dissipar a maldição que assolava a casa da árvore. Ele recitou palavras antigas, sussurrando feitiços de proteção que aprendera com os livros proibidos de sua avó, desafiando a presença sobrenatural que o encarava com ódio profundo. O vento uivava lá fora. As árvores rangeram como se protestassem contra a presença maligna na casa da árvore. O espírito recuou diante da determinação de Lucas, dissipando-se lentamente no ar como fumaça negra. Um silêncio sepulcral se instalou na velha casa, deixando apenas o som da chuva que batia suavemente contra as janelas quebradas. Os jovens desceram as escadas trêmulos, encontrando Lucas em pé no centro do cômodo principal, com uma expressão determinada no rosto. Ele os encarou com olhos brilhantes, a coragem queimando em seu interior como uma chama ardente. A maldição que assolava a casa da árvore foi quebrada naquela noite, graças ao sacrifício de Lucas e à sua coragem inabalável diante do terror que ali habitava. Os moradores da cidade souberam da façanha do grupo de jovens, honrando-os como heróis que ousaram enfrentar o mal em seu próprio território. A casa da árvore permaneceu em pé, mas nunca mais foi palco de eventos sobrenaturais. Os galhos retorcidos perderam sua aura ameaçadora, as sombras desapareceram, e o silêncio que antes assombrava o local deu lugar a uma calmaria tranquila.
E assim, a história da Casa da Árvore se tornou uma lenda na pequena cidade, lembrada por gerações como um conto de terror, que desafiou os limites entre a coragem e o medo, entre a vida e a morte. A Casa da Árvore permaneceu como um monumento à bravura de Lucas e seus amigos, testemunha silenciosa de uma batalha épica entre a luz e as trevas. Os moradores locais se lembravam vividamente da noite em que a Casa da Árvore foi palco de eventos inexplicáveis. As histórias eram contadas de geração em geração, sempre com um ar de mistério e medo. Lucas e seus amigos eram vistos como heróis por alguns, mas outros preferiam não tocar no assunto, com medo de despertar forças ocultas. Com o passar dos anos, a Casa da Árvore começou a ser evitada, não mais por causa de sua aura ameaçadora, mas sim por respeito ao que ali acontecera. As árvores ao redor cresceram e floresceram, mas a antiga casa permaneceu no centro do bosque, como um monumento ao passado sombrio da cidade. Lucas, agora um homem feito, revisitava a Casa da Árvore de tempos em tempos. Ele percebia como o lugar mudara, como se tivesse perdido sua conexão com as forças sobrenaturais que antes o habitavam. Os antigos símbolos que ele e seus amigos desenharam nas paredes já não eram mais visíveis, apagados pelo tempo e pela natureza que retomava seu lugar. A calmaria que pairava sobre o local era reconfortante, mas ao mesmo tempo deixava Lucas com um leve sentimento de nostalgia. As lembranças daquela noite fatídica ainda estavam vivas em sua mente. As imagens do confronto entre a luz e as trevas, a sensação de que estavam muito além de qualquer compreensão humana. Numa tarde de outono, Lucas decidiu levar seu filho para visitar a Casa da Árvore. O menino ouvira as histórias sobre o local lendário e estava ansioso para ver com seus próprios olhos. Enquanto caminhavam pela trilha que levava à casa, Lucas percebeu como a criança vibrava de excitação, misturada com um leve medo. Ao chegarem à Casa da Árvore, o menino olhou ao redor, maravilhado com a atmosfera misteriosa do lugar. Lucas sorriu, lembrando-se de como ele mesmo se sentira da primeira vez que visitara o local. Eles exploraram cada canto da antiga construção, o menino fazendo 1000 perguntas sobre as histórias que ouvira. Sentados no chão empoeirado da casa, Lucas contou ao filho sobre aquela noite há tanto tempo, sobre como eles enfrentaram forças sombrias, que pareciam querer devorar suas almas. O menino escutava atentamente, os olhos brilhando com a emoção da narrativa. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, criando um espetáculo de cores no céu, pai e filho sentiram uma presença no ar, uma sensação de que algo estava ali com eles. O menino se encolheu um pouco, mas Lucas permaneceu calmo, sentindo uma familiaridade naquele arrepio na espinha. De repente, uma luz suave encheu a Casa da Árvore, iluminando cada canto escuro, dissipando as sombras que ainda teimavam em se agarrar às paredes. O menino soltou um grito de surpresa, enquanto Lucas sorria, reconhecendo a presença que os observava. Era como se a própria Casa da Árvore estivesse lhes dando uma despedida, uma última manifestação de sua natureza sobrenatural, antes de se render completamente à calmaria do bosque. A luz dançava ao redor deles, trazendo uma sensação de paz e tranquilidade, que envolvia pai e filho como um abraço acolhedor. E assim, a Casa da Árvore se despediu, sua lenda se encerrando da mesma forma como começara, com uma mistura de medo e coragem, trevas e luz. Lucas e seu filho deixaram o local, levando consigo as memórias daquele dia, e a certeza de que a batalha que travaram ali há tantos anos não foi em vão. Enquanto caminhavam de volta para a cidade, o menino olhou para trás uma última vez, vendo a Casa da Árvore se destacar contra o horizonte crepuscular. Ele sabia que aquela visita ficaria marcada em sua memória para sempre, assim como ficara na história da pequena cidade. E assim, a Casa da Árvore permaneceu em pé, não mais como um lugar assombrado, mas sim como um símbolo de coragem e superação. Seus galhos retorcidos, agora iluminados por uma luz suave e acolhedora, lembravam a todos que ali havia acontecido uma batalha épica entre o bem e o mal, uma batalha que, graças a Lucas e seus amigos, fora vencida pela luz. E a Casa da Árvore, com todas as suas memórias e segredos, permaneceria como uma testemunha silenciosa daquela noite que mudara para sempre o destino da pequena cidade e de todos que a habitavam. Enquanto caminhavam de volta para a cidade, o menino olhou para trás uma última vez, vendo a Casa da Árvore se destacar contra o horizonte crepuscular.
A imagem daquela estrutura imponente parecia gravar-se em sua mente, carregada de significado e lembranças que jamais seriam esquecidas. A brisa suave da noite sussurrava entre as folhas, trazendo consigo um ar de renovação e esperança, após os eventos tumultuosos daquela tarde. Lucas sentia uma mistura de emoções, enquanto se afastava da casa da árvore. A adrenalina da aventura ainda pulsava em suas veias, mesclada com um profundo senso de gratidão, por ter conseguido superar os desafios junto de seus amigos. Aquela visita não seria apenas uma lembrança passageira, mas sim um marco indelével em sua jornada de crescimento e amadurecimento. À medida que a distância entre eles e a casa da árvore aumentava, Lucas percebia como aquele local, que antes fora associado a mistérios e medos, agora se transformava em algo completamente diferente. O brilho ameno da lua derramava-se sobre a estrutura, iluminando-a de uma maneira que ele nunca imaginara possível. Os galhos retorcidos, outrora sombrios e ameaçadores, agora pareciam acolhedores e cheios de vida, como se a própria natureza celebrasse a vitória da luz sobre a escuridão. Era como se a casa da árvore, com toda a sua história e segredos, estivesse renascendo naquela noite, assumindo um novo papel na comunidade. Não mais um lugar assombrado e temido, mas sim um farol de coragem e superação, um monumento à amizade e à união que haviam triunfado sobre as forças do mal. Enquanto Lucas seguia em direção à cidade, percebia que a transformação da casa da árvore ecoava a transformação que ocorria dentro dele. Ele entendera, de forma profunda e visceral, que a verdadeira coragem não reside na ausência do medo, mas sim na capacidade de enfrentá-lo e superá-lo em prol de algo maior. E naquela noite, ele e seus amigos haviam demonstrado essa coragem de forma incontestável. À medida que a memória da casa da árvore diminuía no horizonte, Lucas sabia que aquela visita ficaria marcada não apenas em sua mente, mas também na história da pequena cidade. Os moradores, ao olharem para aquela estrutura emblemática, lembrariam da noite em que a comunidade se unira para lutar contra as forças das trevas, inspirados pela valentia de um grupo de crianças destemidas. E assim, a casa da árvore permaneceria em pé, com seus galhos retorcidos banhados pela luz da lua, lembrando a todos que a esperança e a coragem podem florescer mesmo nos lugares mais improváveis. A batalha épica entre o bem e o mal que ali ocorrera deixara marcas indeléveis, não apenas na estrutura de madeira e folhas, mas também nos corações daqueles que acreditaram na força do trabalho em equipe e na bondade que habita cada um de nós. Enquanto as luzes da cidade se aproximavam no horizonte, Lucas sentia um sorriso de satisfação se formar em seus lábios. A casa da árvore, antes palco de mistérios e temores, agora se erguia como um monumento à resiliência e à amizade, uma lembrança constante de que, juntos, podemos superar qualquer adversidade que a vida nos apresente. E assim, com o coração repleto de gratidão e orgulho, Lucas seguia adiante, sabendo que aquele capítulo de sua vida jamais seria esquecido. E a casa da árvore, com todas as suas memórias e segredos, permaneceria ali, como um guardião silencioso de uma história de bravura e camaradagem que ecoaria através dos tempos, inspirando gerações futuras a enfrentarem seus próprios desafios com coragem e determinação. Claro, a história da casa da árvore pode ter muitas continuações emocionantes e cheias de aventuras. Uma ideia para dar continuidade à história é explorar como a cidade e seus habitantes foram afetados após a quebra da maldição. Novos desafios e mistérios podem surgir, levando Lucas e seus amigos a se unirem mais uma vez, para proteger a cidade de uma nova ameaça sobrenatural. Outra possibilidade interessante seria introduzir novos personagens, como descendentes dos protagonistas originais, que se envolvem em eventos sobrenaturais, ligados à casa da árvore. Esses novos heróis podem descobrir segredos ocultos no local, e enfrentar inimigos ainda mais poderosos, testando sua coragem e determinação. Além disso, a história da casa da árvore poderia se ramificar para explorar o passado misterioso do local, e sua conexão com figuras históricas ou lendárias. Isso poderia adicionar uma camada de profundidade à narrativa, revelando segredos enterrados há séculos que podem afetar o presente dos personagens. Independentemente da direção escolhida, uma continuação da história da casa da árvore pode continuar a inspirar sentimentos de coragem, amizade e superação, enquanto mergulha ainda mais no mundo do
sobrenatural e do desconhecido. A imaginação é o limite para onde essa história fascinante pode nos levar. Há muito tempo, em uma pequena cidade cercada por densas florestas, havia uma cabana antiga e abandonada. Diziam que a cabana era assombrada por uma presença maligna que aterrorizava qualquer pessoa que se aproximasse. Os moradores locais evitavam completamente o lugar, pois acreditavam que quem entrasse na cabana nunca mais sairia. Um jovem corajoso chamado Daniel ouviu as histórias assustadoras sobre a cabana e decidiu desafiar o temido lugar. Ele estava determinado a provar que as lendas eram apenas superstições infundadas. Em uma noite escura e tempestuosa, Daniel decidiu entrar na cabana sinistra. Ao adentrar a cabana, Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, dando a sensação de que ninguém havia estado ali por séculos. Daniel avançou corajosamente pelos corredores escuros, iluminando seu caminho com uma lanterna tremeluzente. De repente, ele ouviu um ruído estranho vindo do andar de cima. Parecia um sussurro sibilante, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Ignorando seu medo crescente, Daniel subiu as escadas rangentes, determinado a descobrir a fonte do som. Ao chegar ao topo das escadas, Daniel se deparou com uma porta entreaberta. Uma luz fraca emanava do quarto escuro atrás da porta, revelando uma figura espectral parada no centro do cômodo. Era uma mulher pálida e desfigurada, com olhos vazios que pareciam penetrar a alma de Daniel. O coração de Daniel disparou de terror, mas ele tentou manter a calma. A figura se aproximou lentamente, arrastando seus pés descalços pelo chão de madeira podre. Sua voz sussurrava palavras incompreensíveis e angustiantes, fazendo com que Daniel se sentisse cada vez mais perturbado. De repente, a figura estendeu a mão em direção a Daniel, que gritou de pavor e recuou, tropeçando e caindo no chão. A mulher desfigurada avançou rapidamente, seus cabelos emaranhados balançando no ar. Daniel fechou os olhos, esperando o pior. Mas quando abriu os olhos novamente, a figura havia desaparecido. Daniel se levantou, tremendo de medo, e correu pela cabana em busca de uma saída. Cada sombra parecia se contorcer e se mover ao seu redor, e ele podia jurar ouvir risos demoníacos ecoando pelas paredes. Finalmente, Daniel encontrou a porta da frente da cabana e saiu correndo para a noite escura. O vento uivava e as árvores sussurravam como se estivessem vivas. Ele olhou para trás uma última vez e viu uma luz pálida brilhando na janela do quarto onde a figura desaparecera. Daniel nunca mais voltou à cabana misteriosa, mas as histórias sobre sua experiência assombrariam a cidade por gerações. Alguns diziam que a mulher desfigurada era o espírito de uma antiga moradora da cabana, condenada a vagar pela eternidade em busca de vingança. Outros afirmavam que era uma entidade demoníaca que se alimentava do medo dos intrusos corajosos. A cabana permaneceu como um símbolo de terror e mistério, um lembrete sombrio de que nem tudo que é abandonado está vazio. E Daniel, embora tenha escapado da cabana assombrada, nunca mais foi o mesmo. Sua mente estava marcada pelo horror que testemunhou naquela noite fatídica, e suas noites eram assombradas por pesadelos em que a figura desfigurada o perseguia implacavelmente. Assim, a cabana permaneceu como um segredo sombrio na pequena cidade, um lembrete de que há forças além da compreensão humana que habitam o mundo. E aqueles que ousam desafiar os limites do desconhecido podem se encontrar presos em um pesadelo do qual não há escapatória. À medida que as semanas se passaram desde sua experiência na cabana assombrada, Daniel percebeu que o terror que testemunhou naquela noite fatídica havia deixado marcas profundas em sua mente. Seus dias se arrastavam, e suas noites eram assombradas por pesadelos angustiantes nos quais a figura desfigurada continuava a persegui-lo implacavelmente. Daniel tentava seguir sua rotina diária, mas a sombra da cabana assombrada pairava sobre ele constantemente. As pessoas na pequena cidade sussurravam sobre o que poderia ter acontecido naquela cabana abandonada, alimentando a aura de terror e mistério que a envolvia. Aqueles que se atreviam a se aventurar pelos arredores da cabana sentiam um arrepio na espinha, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. O jovem Daniel se encontrava em um estado de constante ansiedade, temendo que a figura desfigurada pudesse aparecer a qualquer momento, trazendo consigo o horror que ele tanto tentava esquecer.
Suas relações com amigos e familiares se tornaram tensas, pois ele lutava para lidar com os traumas que carregava consigo. Enquanto isso, a cabana permanecia como um segredo sombrio na pequena cidade, um lembrete de que há forças além da compreensão humana que habitam o mundo. Os moradores locais evitavam falar sobre a cabana, como se o silêncio pudesse conter o mal que ali residia. Daniel sabia que não poderia continuar vivendo nesse estado de medo e paranoia. Decidido a confrontar seus medos e a encontrar uma forma de superar o que aconteceu naquela noite, ele embarcou em uma jornada para desvendar os mistérios da cabana assombrada. Ao explorar os arredores da cabana durante o dia, Daniel sentiu a presença enigmática que pairava sobre o local. Os pássaros não cantavam naquele lugar, e o vento sussurrava segredos antigos que ecoavam nas árvores retorcidas ao redor. Enquanto a noite caía sobre a paisagem sombria, Daniel decidiu entrar na cabana. Com uma lanterna tremendo em sua mão, ele adentrou o ambiente empoeirado e gelado, as tábuas rangendo sob seus pés. O interior da cabana era ainda mais sinistro do que ele imaginara. Sombras dançavam pelas paredes, e um arrepio percorreu sua espinha quando ele viu a silhueta da figura desfigurada no canto escuro da sala principal. Determinado a enfrentar seus medos, Daniel se aproximou lentamente da figura fantasmagórica. Ela se virou lentamente para encará-lo, revelando olhos vazios e um sorriso distorcido que gelou o sangue em suas veias. Mas, para a surpresa de Daniel, a figura desfigurada não avançou na sua direção. Em vez disso, ela estendeu a mão em um gesto silencioso, como se estivesse pedindo ajuda. Com o coração acelerado, Daniel percebeu que a figura desfigurada não era um ser maligno, mas sim uma alma atormentada em busca de redenção. Ele viu o sofrimento nos olhos vazios e compreendeu que o mal que assombrava a cabana tinha raízes mais profundas do que ele poderia imaginar. Movido pela compaixão, Daniel estendeu a mão para a figura desfigurada e a ajudou a se levantar. Em um momento de pura empatia, eles trocaram um olhar silencioso que transcendia as barreiras do tempo e do espaço. Nesse instante, as paredes da cabana começaram a tremer e uma luz intensa inundou o ambiente. Daniel e a figura desfigurada foram envolvidos por uma energia calorosa que dissipou as sombras do passado e trouxe um alívio profundo aos seus espíritos atormentados. A cabana assombrada já não era mais um símbolo de terror e mistério, mas sim um local de cura e transformação. Daniel percebeu que sua experiência naquela noite fatídica havia sido um teste de coragem e compaixão, e que ele agora carregava consigo uma nova força interior para enfrentar os desafios que a vida lhe reservava. Ao sair da cabana, Daniel sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. O mistério que envolvia o local havia se dissipado, e ele sabia que, embora as lembranças daquele dia ainda o assombrassem, ele havia encontrado a paz que tanto buscava. A pequena cidade nunca mais seria a mesma depois da jornada de Daniel pela cabana assombrada. As lendas e murmúrios deram lugar a uma história de redenção e coragem, lembrando a todos que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da compaixão pode brilhar e transformar até mesmo os corações mais atormentados. Certamente, as cabanas assombradas são um tema comum em lendas e contos de terror ao redor do mundo. Elas são frequentemente retratadas como lugares abandonados, isolados e infestados por espíritos ou entidades sobrenaturais. Estas cabanas muitas vezes têm uma atmosfera sombria e misteriosa, e são associadas a acontecimentos trágicos ou sobrenaturais do passado. A ideia de uma cabana assombrada desperta um sentimento de medo e mistério, pois é um local que supostamente abriga presenças sobrenaturais que podem assombrar quem se aventura a entrar. Muitas dessas lendas emergiram de histórias transmitidas oralmente ao longo dos anos, contribuindo para a criação de um imaginário popular em torno desses locais assombrados. Alguns relatos descrevem experiências inexplicáveis vivenciadas por pessoas que se aproximaram ou entraram em cabanas assombradas, como ruídos estranhos, visões de figuras fantasmagóricas, objetos que se movem sozinhos e sensações de frio intenso. Essas histórias alimentam o folclore e o fascínio em torno do sobrenatural e do desconhecido. As cabanas assombradas também são comuns em filmes de terror e em atrações de parques temáticos, onde são recriadas para proporcionar uma experiência assustadora aos visitantes. O ambiente sinistro e a sensação de estar em um local habitado por forças além do comum cativam a imaginação e o interesse por essas histórias macabras.
A mitologia em torno das cabanas assombradas varia de acordo com as culturas e tradições locais, acrescentando uma camada de autenticidade e mistério a essas narrativas. Seja como cenário de filmes, contos de terror ou meras lendas urbanas, as cabanas assombradas continuam a exercer um fascínio sobre aqueles que buscam emoções fortes e adrenalina de enfrentar o desconhecido.